Um lugar fascinante. Retrato da história da Terra. Abençoado pela natureza. É uma imensidão num cenário que não é delicado. Ao contrário, é rude, selvagem, mas grandiosamente sedutor. Essa é uma paisagem que provoca sensações muito diferentes. Em poucos instantes, é possível ir da tranquilidade de estar assim, num campo que parece não ter fim, ao frio na barriga de ver o chão terminar assim, bem pertinho dos nossos pés. Estamos no maior conjunto de cânions da América do Sul, onde ficamos mais pertinho do céu. São 1.400 metros de altitude, um lugar de paredões, de rios que serpenteiam pedras gigantes, cachoeiras que mergulham nas profundezas do abismo e de florestas penduradas em precipícios. É por aqui, pelos cânions, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que vamos nos aventurar. São campos e desfiladeiros que se espalham do Atlântico até a Serra. E você é nosso convidado a contemplar essa imensidão do alto. Só assim podemos viajar bem ao lado destes grandes topos. Alguns formam cordilheiras. Neste, as escarpas finas lembram uma espécie de lâmina cortando o ar. Os vales, por onde correm os rios dentro dos cânions, chegam a ter 12 quilômetros de extensão. E os paredões exibem as marcas em camadas dos derrames vulcânicos que aconteceram em tempos diferentes. Fendas tão imensas que abrigam montanhas dentro delas. Nossos olhos até podem se enganar, não registrar a verdadeira dimensão desse lugar. Então, para entender o tamanho de tudo isso, imagine que dentro de um dos maiores cânions, o Fortaleza, caberiam quase 3 avenidas paulistas inteiras, em todo o seu comprimento e com todos os prédios. A curiosidade desafia o medo quando resolvemos espiar as profundezas. São 36 cânions espalhados por mais de 200 quilômetros. E todos têm algo em comum. Para qualquer lado que a gente vire, os nossos olhos sempre vão encontrar a imensidão dos vales, dos paredões, das bordas. Uma natureza tão grandiosa que, com certeza, vai ficar para sempre na nossa lembrança. É uma paisagem única, porque em nenhum outro lugar do mundo a natureza fez o que construiu aqui. O que aconteceu com o planeta para que surgissem essas rochas? Bom, aproximadamente 130 milhões de anos atrás, a América do Sul e a África estavam juntas. Então, nesse período, houve uma fragmentação desses continentes e foi havendo extravasamento de lava vulcânica. Quer dizer, houve uma rachadura, uma espécie de rachadura na Terra. Esse evento é um dos maiores eventos geológicos que aconteceu no planeta Terra. A paisagem de milhões de anos fica ainda mais inquietante quando nos damos conta de que ela continua a se modificar a cada segundo, bem diante de nossos olhos. A água que esculpe a rocha brota farta da terra. Nos campos, basta apertar um pouco a vegetação com a mão para ver que ela está mesmo em toda a parte. E nestas áreas banhadas, saem fiapos de água que se derramam em rios, um reservatório natural de vertentes cristalinas quase intocadas pelo homem. Que não passa por dentro por lavoura, por não tem questão de agrotóxicos, são águas realmente muito puras. Agora, tem a questão da beleza, né? Ficar sentado aqui como a gente está no meio desse rio. Faz bem, né? Olhando relaxa, essa paisagem. Né? É muito bom. É um presente, né, da natureza. Todos os rios desta região, além de esculpirem pedras gigantes, formam cachoeiras espetaculares, uma mais linda e mais alta que a outra. Caem como se fosse música feita especialmente para essa região. Não há um
levantamento de quantas cachoeiras existem espalhadas entre as pedras, mas uma infinidade, e cada uma cai do jeito que o relevo obriga. Por isso, nenhuma é igual à outra. Trabalho de milhões de anos. Sim, o trabalho de escavação, né, da erosão, é um trabalho de milhões, centenas de milhões de anos. Exatamente por isso que está como está. Neste ponto, a força da correnteza parece até ter dividido uma montanha inteira. Às vezes, o que parece um rio raso se transforma de repente numa queda grandiosa de água. Alguns rios correm paralelamente, formando pequenas ilhas. Outros se encontram no meio do caminho, juntam suas águas e correm para o meio dos cânions. A gente não cansa de olhar. Dá mais um voo rasante. Vamos continuar nossa aula de hoje de geografia. Depois de ver um pouquinho do vídeo, nós vamos estudar uma revisão do nosso livro grosso de Geografia, Paisagens Brasileiras, Relevo e Rios. Nós vamos estudar essas questões que é para fazermos as questões que estão lá na página do livro de vocês, no caderno de atividade, na página 63 até 68. O que é relevo? Os relevos estão presentes nas paisagens naturais e culturais e apresentam irregularidades que podem ser observadas na superfície terrestre. Então, o relevo são todas as formas que existem na superfície da Terra, certo? Então, nós caracterizamos aqui algumas, que é o planalto, planícies, depressões, entre outras formas de relevos, como, por exemplo, a montanha que está mostrando na imagem. Então, nós estamos vendo a planície, que é o espaço mais baixo, as montanhas, certo? A depressão, que é a parte mais rebaixada do relevo, e o planalto, que é a parte mais alta, certo? Então, essas são algumas formas de relevo que existem na superfície terrestre e também as irregularidades da superfície que a gente chama de relevo. Continuando, nós vamos entender um pouco também, relembrar o que são rios, certo? Então, rios são cursos de água sobre os continentes, certo? Nós já estudamos que existem alguns continentes no planeta, inclusive nós moramos no continente americano, e essas águas que ficam em cima desses continentes, elas são chamadas de rios, certo? Água doce. Bom, os rios têm as seguintes partes, certo? A nascente, que é o local onde o rio nasce, certo? Nós temos as margens, que é a superfície terrestre que fica de um lado e do outro do curso de um rio, como vocês estão percebendo na imagem, e o leito, certo? Então, que é o leito que eu também posso chamar de curso, certo? É o caminho em que o rio percorre, certo? Da nascente até a foz. Então, vocês estão percebendo, certo? Que é a parte que o leito é a parte que o rio, né? Tipo, ele anda mais devagar um pouquinho. Afluentes. O que são afluentes? Então, vocês estão vendo que o afluente é um rio, certo? Menor que deságua no rio principal, ou seja, vocês estão vendo essas partes que estão aí com o nome afluente. Então, esses rios, esses galinhos que a gente chama, eles vêm e deságuam no leito que é levada às outras partes do rio, ou seja, o afluente é um rio pequenininho que ele vai levando as suas águas para um rio maior, né? Em seguida vem a foz. O que é a foz? É o local em que o rio deságua em outro rio, ou um lago, ou um mar, ou um oceano. Ou seja, vocês estão vendo a foz aí? É como se fosse um encontro do rio com o mar, certo? Do rio com outro rio, do rio com um lago, ou com um oceano. Então, essas são as partes de um rio, certo?
entendendo aqui mais um pouco, nós vamos falar sobre hidrografia. O que é hidrografia? Então, para a geografia, o ramo da geografia que estuda as águas do planeta, dos rios, águas subterrâneas, né? Geleiras, mares e oceanos, o ciclo da água, toda a questão envolvendo água, a gente chama de hidrografia, certo? Então, é a parte da geografia que estuda as águas do planeta Terra, certo? Então, isso se chama hidrografia. Que quando a gente vê alguém falando isso assim, os recursos hídricos, a gente já entende que hídricos vem de água, ou seja, está relacionado à água de determinado local. E a partir, gente, dos rios, das paisagens, do local onde a gente vive, o ser humano, ele altera a paisagem. Para que o ser humano altera a paisagem? As formas de relevo, ele altera de acordo com seus interesses e seu modo de vida. Então, o ser humano alterou a paisagem para quê? Para construir uma cidade, certo? As moradias, as estradas, um viaduto e determinadas outras alterações que o homem modifica, ele modificou porque ele precisou daquele território para viver melhor, ou então de acordo com seu interesse. Por exemplo, se ele destruiu uma vegetação de uma floresta, o interesse do homem ali foi o quê? Foi retirar a madeira. Para quê? Para vender e ali ser construído embarcações, construído móveis e outras mais utilidades que a madeira pode ter. Até casas também são construídas com madeiras, certo? Então, vai além a utilidade do homem. Então, ele modifica esse espaço para ele se sentir melhor ou então em busca de riquezas, poder aquisitivo, certo? Então, essas são algumas alterações que ocorreram na paisagem. Vocês estão vendo aí que é a cidade do Rio de Janeiro, por conta, né? Vocês estão vendo o Cristo Redentor. Em seguida, gente, nós vamos ver aqui um pouquinho, voltando aqui, o Rio Tucuruí, na Bahia, certo? O que se caracteriza esse rio? A foz é um elemento de um rio, e nesse local em que o rio deságua em outro rio, lago, mar ou oceano, como a gente já viu anteriormente. Então, a foz é esse local. O curso, que a gente também falou que pode ser chamado de leito, é o caminho que o rio percorre desde a nascente, ou seja, desde onde ele nasce, lá no canto mais superior, até a foz, que é o canto mais baixo do rio, certo? Assim, o rio Mucuri, um rio de planície, que fica lá na Bahia, certo? Ele percorre as suas planícies. E vocês estão vendo aí, uma parte desse rio. Inclusive, ele está com assoreamento. O que é assoreamento? É o rio que ele está sendo, certo? O rio está deixando de ser rio e a terra está tomando por conta da erosão, certo? Ou seja, a vegetação natural das margens do rio ela foi retirada e a partir dessa vegetação retirada, o rio, a chuva quando veio, ela acabou enterrando o rio, certo? E quando ela está enterrando o rio, ocorreu o quê? O assoreamento, certo? Ou seja, o rio há algum tempo, se isso não for modificado, ele pode desaparecer, tá certo? Em seguida, nós vamos entender aqui a questão da hora do experimento. Lá na página 68, tem pedindo para você fazer um experimento, certo? Para entender um pouco sobre a questão da água doce, da água salgada, certo? Só que como vocês talvez, só se for alguns alunos que estejam na região da praia, mas nós vamos fazer com sal e água esse experimento. E vocês precisam estar acompanhados de um adulto para fazer. Então, o que é que você vai precisar? De um jarro, 2 copos do mesmo tamanho, certo?
Esse copo do mesmo tamanho pode ser descartável, pode ser um que você tenha na sua casa. Água morna, por isso que você vai precisar da ajuda de um adulto. Sal de cozinha, 1 colher, corante de alimentos azul, certo? Para você poder organizar o seu experimento. Em seguida você vai entender como fazer. Coloque água morna no jarro até chegar na metade. Acrescente 1 colher cheia de sal e mexa bem. Se você conseguir ver o sal no fundo da vasilha, siga para o próximo passo. Se não, continue colocando sal aos pouquinhos até ele desaparecer. Encha um dos copos com a solução de água salgada. Coloque algumas gotas do corante e mexa. O copo com água azul representa a água salgada do mar. Encha o outro copo até a metade com água morna sem sal. Ele representará a água doce dos rios. Agora pegue o copo com a água azul e vá colocando gradualmente no copo da água morna sem mexer. Deixe tudo se ajeitar naturalmente. E aí? Então, nesse momento, você vai contar lá no seu livrinho, na página 68 do caderno de atividade, o que aconteceu, certo? Então, você vai entender lá em 3 linhas, você vai explicar o que foi que aconteceu com o seu experimento, certo? Então, depois de um tempo, você vai perceber como ficou o experimento, quais foram as reações químicas que aconteceram, para você poder descrever. Bom, então essa é a nossa aula de hoje.